Boa noite, tudo bem? Sim, é noite, agora são 23 horas de uma sexta-feira e eu sozinho em casa vou fazer o quê? Vou gravar vídeo, né? Para fazer jus ao comentário da bela Isa Araújo de que eu tenho esse lado blogueirinho, né? Que é um pouco engraçado. Então, o que eu vou fazer? O mesmo de sempre, né? Eu vou comentar algum livro, alguma obra artística e comecei a mexer nos livros que estão à mão aqui em casa. Estou em mudança, então nem tudo está disponível, né? Mas eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu vou comentar, por exemplo, Os Egípcios, do Isaac Asimov. Legal. Vou comentar o Jung, nas suas palestras sobre o Zaratustra de Nietzsche. Dá vontade, mas olha só o catatal, né? Lúcia Helena Galvão, figuraça, né? Para entender o Caibalion. Muito interessante, né? Aquelas regras herméticas, né? De que o que está acima é como o que está abaixo e tudo mais, né? Tão bem explorado pelo nosso músico Jorge Benjor na sua obra Os Alquimistas Estão Chegando, né? Quando ele fala de você, ou pelo menos do alquimista, evitar qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, né, e entre outras máximas, né, que promovem uma vida melhor. Tem um outro livro aqui muito bom, esse aqui eu vou parar para ler, para estudar, para fazer um vídeo a contento, né, o livro chamado Aleister Crowley e John Fortune, o Logos do Aion e a Shakti da Era, né. O Crowley, para quem não sabe, é aquele mencionado pelo Raul Seixas na música Sociedade Alternativa. Eu lembro, em 1989, eu morava em Goiânia, tinha 11, 12 anos de idade, e morreu o Raul Seixas, né? E eu não acompanhava tanto, meu pai tinha lá uns discos, umas cassetes e tal, e morreu o rapaz. E aí a imprensa começou a divulgar tudo aquilo, né? E a rádio não parava de tocar as músicas dele, né? E eu me lembro, estava lá no Santana Quantum, no banco de trás, né, do carro do meu pai, e tocou Ouro de Tolo. E aí foi aquele mind-blowing, né? Mudou ou construiu a minha visão de mundo para sempre desde então. Né? Essa perspectiva existencialista e ao mesmo tempo holística. Crowley, que teve interação com Fernando Pessoa, o poeta português famoso, né? Isso está divulgado, ele chegou, o Crowley, uma época, a simular a própria morte com a ajuda do Fernando Pessoa, acho que para escapar de uma ex-mulher que o perseguia, uma coisa assim, uma coisa interessantíssima. Bom, e aí cheguei então, pulando da John Fortune, né, cheguei num outro livro que eu tenho em casa dela, que é o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, manual prático e definitivo para se proteger contra ataques paranormais. Paranormais, né? Normais como eu e você. Essa edição aqui é toda capa dura. Comprei hoje esse livro porque eu não achei a minha edição original, que era da mesma editora Pensamento, era mais simples, né? Esse aqui tá mais, acho que um apelo de marketing, né? Acho que para um nicho específico de público, consumidor. Capa dura, uns símbolos. Enfim, eu teria feito mais simples, eu gostava mais da minha primeira edição, né? Mas está muito bonito. Eu li aqui a diagramação, é bem interessante, umas fotos inéditas, né? Como da John Fortune jovem, e uma introdução bem interessante. Talvez, antes de eu começar a ler, você diga assim, puxa, Bruno, mas esse assunto não é muito fora da curva, não? Questão de esoterismo, essas coisas religiosas, né? De modo geral, né? Não é algo que não é sério, né? Não é algo que não tem fundamento. Eu vou te falar, olha, eu não sei, viu? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu estava vendo uns vídeos essa semana, esse mês, do professor Jiang, acho que assim pronuncia, né? Um chinês criado no Canadá, que estudou em Yale e está ganhando volume aí as suas aulas na internet, né? Ele baseia a sua visão da história, a sua construção, a explicação da realidade, ele baseia muito em Platão, né, e na alegoria da caverna
de Platão. Vale você buscar, caso você não conheça, né, do que se trata, né? Aquela questão do mundo real versus o mundo das ideias, né? Ou, né, o que você vê é real, né? Ou é um teatro, ou é uma simulação, uma Matrix, talvez. E o professor Jung ele fala o seguinte, que ele se atreve a criticar o Karl Marx, não na sua crítica ao modo de produção capitalista, que ele valida, mas ele tenta corrigir Marx no sentido de que a visão marxista da realidade coloca a economia na base e a cultura, o direito, né, a religião ali na superestrutura derivada do arranjo econômico. O que faz sentido. Mas aí o Jung ele fala o seguinte, que na verdade a economia vem no segundo plano, e sim, sustenta a superestrutura de cultura, mas lá no começo, nós, Homo sapiens, começamos a nos relacionar por causa da religião, por causa da explicação mitológica da realidade que uniu os primeiros grupos humanos ali em torno de um altar, de um templo, né, de um deus, uma figura assim, arquetípica, e ali começou a haver um comércio, ali começou a haver uma hierarquia, ali começou a haver uma elite, né? Então ele desloca a religião para a base. E aí você vai falar, tá, continua sem sentido. Eu vou falar, cara, eu acho que não, né? Vamos ver, nós estamos aí, tem quem diga que nós estamos já na Terceira Guerra Mundial, né? Está acontecendo ali no Oriente Médio, e você vê que os três principais atores ali no tabuleiro, ou pelo menos os seus dirigentes, são movidos pela escatologia da religião dominante de cada país. Então você tem ali os Estados Unidos como a grande nação evangélica, você tem Israel, né, dispensa comentários, você tem o Irã ali como baluarte, né, do islamismo xiita, né, radical e tal. Então o que é que move, né, a ideologia, as ideologias envolvidas ali naquele tabuleiro, né? Se não a proposta religiosa ou a escatologia de cada grupo. Então eu acho que não é tão sem fundamento assim, não. Em todo caso, vamos comentar o livro, né? Que é mais interessante. Acho que ela tem mais a falar que a John Fortune do que eu. Esse livro aqui é muito interessante. É uma autobiografia dessa autora escocesa cujo nome é Violet Firth, é meio difícil assim de pronunciar, e ela adotou esse pseudônimo de John Fortune, que, para arrepio dos puristas, né, cristãos, ela que é ocultista, né, John Fortune seria ali uma corruptela de Dio non fortuna, que seria Deus, não a sorte, ou, de uma maneira mais abrasileirada, né, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Ou foi Deus quem me deu, né? Que a gente vê nos adesivos dos carros aqui pelas ruas do Brasil. Bom, a bagagem dela, né? A bagagem, digamos, esotérica dela, né? É aquela linhagem inglesa da Aurora Dourada, que é uma iniciativa paramaçônica de incluir, lá naquela época, que era o final da Era Vitoriana, né, o final do século XIX, começo do século XX, de incluir ou participar desse conhecimento pessoas que não são necessariamente da elite econômica, pessoas não brancas, mulheres, né, e por aí vai. Né. Foi nessa sociedade que nasceu ali o famoso tarô Rider-Waite, que hoje até a Alexa joga tarô se você pedir, né? Alexa, qual o tarô do dia? Ela vai mostrar ali o tarô desenhado pela Pamela Smith, né? Que era uma inglesa de origem jamaicana, negra, portanto, né? E que estava ali participando desse círculo maçônico, né? Que foi essa iniciativa muito interessante de reunir, como se fosse criar ali uma supra-religião, todos os focos religiosos, todas as visões, as explicações de natureza metafísica que haviam no solo inglês naquele momento. Então ali a explicação celta, o judaísmo, o sefradita no caso, ali da Cabala, da Península Ibérica, o cristianismo, né, o catolicismo, o próprio anglicanismo, né, o protestantismo
nasceu ou teve grande participação ali no começo na Inglaterra. Então reunir todas essas religiões e chegar num ponto denominador comum, né, como se fossem todos ali os raios de uma grande roda, né. Tem uma iniciativa parecida no Brasil, muito popular até hoje aqui, que tem parte do mesmo formato, só que o único que estava aqui no Brasil, né. Então o que a gente tinha aqui? Tinha o catolicismo, nós tínhamos o espiritismo kardecista, nós tínhamos o candomblé, né, dos africanos, e nós tínhamos a questão ali das benzedeiras, né, as religiões nativas, né, o xamanismo dos índios, dos povos originários, né, que resultaram na Umbanda, né, que é a mesma iniciativa da Aurora Dourada da Inglaterra, só que a brasileira, né, a Umbanda, que foi fundada por um militar, né, no Rio de Janeiro, com certeza alguém que tinha acesso à cultura, à informação, uma pessoa viajada, e que deve ter ouvido falar ou bebido em alguma fonte assim para criar um projeto parecido no Brasil. Raul Seixas fala também numa das músicas, né? Eu li os símbolos sagrados de Umbanda, né? Fui criança para poder dançar ciranda e quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. É o seguinte, eu vou narrar aqui essa edição, vamos lá, dar os créditos, né? Traduzida por Mário Muniz Ferreira, da editora Pensamento. Eles já deixam bem claro aqui que os direitos são reservados e nenhuma parte desse livro pode ser reproduzida sem autorização por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas críticas, né, ou artigos e tudo mais, sem fins lucrativos, o que é o caso, tá bom? Então eu vou ler aqui aproximadamente umas 2,5 páginas, né, para vocês entenderem o episódio que desencadeou na Dion Fortune esse interesse, essa necessidade de criar mecanismos de proteção psíquica, psicológica, para preservar, né, para se defender ali a sua identidade. O que é muito premente nos dias de hoje, né, eu tenho para mim assim que o século XXI, infelizmente, é o século da doença mental. Basta ver a quantidade de farmácias que existem hoje, né? Muito mais do que parques ou bibliotecas ou pontos de encontro, né? E vamos deixar a Dion Fortune falar. Então, diz ela o seguinte: um outro incidente ocorreu logo a seguir. Havia no estabelecimento uma mulher idosa que sofria de um certo déficit de atenção, uma boa velhinha, mas infantil e excêntrica. Minha empregadora voltou sua atenção para ela e assistimos ao início do mesmo processo de domínio. Nesse caso, não havia curadores para interferir e a pobre velha senhora foi persuadida a retirar seus negócios das mãos do irmão, que até então os administrava, e a confiá-los às boas graças de minha empregadora. Minhas suspeitas se confirmaram então completamente. Como não podia suportar a ideia de ver aquela senhorinha sendo enganada, intervim. Alertei a idosa sobre a situação, coloquei seus pertences numa caixa e a enviei aos seus pais, aproveitando uma ocasião em que a minha empregadora não estava presente. Eu esperava que a minha cumplicidade no negócio não fosse descoberta, mas logo perdi as esperanças. A secretária de minha empregadora veio uma noite no meu quarto, depois de apagadas as luzes, e avisou-me que a diretora, que é como a chamávamos, havia descoberto quem engendrara a fuga da velha senhora, e que eu deveria esperar pelo pior. Sabendo da sua natureza extremamente vingativa, compreendi que minha única saída era fugir, mas uma fuga não era algo inteiramente fácil de realizar. A instituição em que eu estava empregada era de natureza educacional e cumpria formalizar o aviso prévio antes de sair. No entanto, eu não desejava de modo algum trabalhar durante esse prazo sob o controle irrestrito de uma mulher rancorosa. Assim, esperei uma oportunidade que justificasse minha saída. Com o temperamento irracível de minha empregadora, sabia que não precisaria esperar muito. Na noite seguinte, estando eu empenhada, até tarde em arrumar minhas malas, na perspectiva de minha fuga, outro membro do grupo veio ao meu quarto, uma moça que falava raramente, não tinha amigas e fazia seu trabalho como um autômato. Eu jamais me relacionara com ela e estava muito surpresa com sua visita. Contudo, ela logo se explicou. Você pretende sair? Perguntou-me. Admiti que de fato pretendia. Então, vá sem ver a diretora. Você não sairá se o fizer. Eu tentei por várias vezes e não consegui sair. No entanto, eu era jovem, confiava em minha força juvenil e não tinha meios de avaliar os poderes dispostos contra mim.
Assim, na manhã seguinte, em roupas de viagem e mala nas mãos, desci e enfrentei minha formidável empregadora em sua toca, determinado a lhe dizer o que eu pensava dela e de seus métodos, sem suspeitar de maneira alguma que outra coisa além de patifaria e intimidação estava preparada. Não pude, no entanto, iniciar meu discurso cuidadosamente preparado. Assim que ela soube que eu pretendia sair, disse-me: "Pois bem, se quiser ir, vá. Mas antes que saia, deve admitir que é incompetente e que não tem nenhuma autoconfiança." Estando disposta a lutar, perguntei-lhe por que não me demitia, já que eu era incompetente, e de mais a mais, eu era apenas o produto de sua própria escola de treinamento. Esse comentário, naturalmente, não melhorou a situação. Iniciou-se, então, uma extraordinária litania. Litania é ladainha, né? Um lero-lero, falatório. Ela recorreu a seu velho truque de fixar-me com um olhar atento e disse: "Você é incompetente e sabe disso. Você não tem nenhuma autoconfiança e tem que admiti-lo." "Isso não é verdade. Eu conheço meu trabalho, a senhora sabe que eu sei disso", respondi. Ora, não havia dúvida de que muito poderia ter dito a respeito de minha competência em meu primeiro emprego, aos 20 anos de idade, tendo inúmeras responsabilidades sobre os ombros e as voltas com um departamento desorganizado. Mas nada podia ser dito contra a minha autoconfiança, exceto que eu a tinha em excesso. Minha empregadora não fez objeções, nem me ofendeu. Ela continuou a pronunciar aquelas duas frases, repetindo-as como as respostas de uma litania. Eu entrara em sua sala às 10 horas e a deixei às 2 da tarde. Ela deve ter repetido essas duas frases centenas de vezes. Quando entrei, eu era uma moça forte e saudável, mas saí arrasada e fiquei doente por 3 anos. Algum instinto me advertiu que, caso admitisse que eu era incompetente e que não tinha nenhuma autoconfiança, minhas forças se quebrariam e eu jamais poderia me recuperar depois. E reconheci que essa manobra peculiar de minha empregadora era um ato de vingança. Não saberia dizer porque eu não recorri à saída óbvia da situação, simplesmente fugir. Mas na hora em que percebemos que um fato anormal está para acontecer, somos mais ou menos atraídos para ele. Assim como o pássaro diante da serpente não consegue bater as asas, não conseguimos do mesmo modo nos mover ou fugir. Aos poucos, tudo começou a parecer irreal. Tudo que eu sabia era que eu precisava manter a todo custo a integridade da minha alma. Uma vez que concordasse com as sugestões da minha empregadora, eu estaria liquidada, de modo que continuamos com a nossa ladainha. Mas eu estava chegando perto do fim de minhas forças. Eu tinha a curiosa sensação de que o meu campo de visão estava se estreitando. Esse fenômeno é, como acredito, característico da histeria. Pelo canto dos olhos, eu podia ver 2 muros de trevas avançando atrás de mim, em ambos os lados, como se eu estivesse de costas para um biombo e este fosse lentamente se fechando sobre mim. Eu sabia que, quando aqueles 2 muros de trevas se encontrassem, eu estaria perdida. Aconteceu, então, uma coisa curiosa. Eu ouvi claramente uma voz interior dizer-me: "Finja que está derrotada antes de estar realmente. Ela cessará então o ataque e você conseguirá sair." Eu jamais soube o que era essa voz, mas segui imediatamente o conselho. Mentindo, pedi desculpas à minha empregadora por tudo que eu havia feito ou que ainda faria. Prometi permanecer em meu posto e ser boazinha pelo resto da minha vida. Caí de joelhos diante dela, e ela ronronou complacentemente para mim, satisfeitíssima com o trabalho que havia feito durante aquela manhã, e ela tinha toda razão para estar assim. Quando ela me deixou sair, eu entrei no meu quarto, e deitei na cama, mas não pude descansar até lhe escrever uma carta. O que continha essa carta, eu não sei. Assim que a escrevi, eu a coloquei num local em que ela a encontraria. Senti uma espécie de estupor, e permaneci nesse estado com minha mente em estado de absoluta suspensão até a tarde do dia seguinte, ou seja, das 2 da tarde até por volta das 8 horas da noite do dia seguinte, 30 horas. Era um dia frio de primavera e ainda nevava. Uma janela junto à cabeceira da cama estava completamente aberta e o quarto não havia sido aquecido. Eu estava descoberta, mas não sentia nem frio nem fome, e todos os processos do corpo estavam suspensos. Eu não me movia. As batidas do coração e a respiração eram muito lentas e continuaram assim por dias. Fui encontrada por acaso pela governanta, que me reavivou com a aplicação de uma boa sacudida e uma esponja fria. Eu estava tonta, sem vontade de me mover, nem mesmo de comer. Fiquei deitada na cama e meu trabalho ficou entregue a si mesmo. E a governanta vinha me ver de tempos em tempos, mas não fez nenhum comentário sobre o meu estado. E a minha empregadora jamais apareceu. Cerca de 3 dias depois, minha estranha amiga, que pensava que eu havia deixado a casa, soube que eu ainda lá me encontrava e veio me ver.
Eis um ato que exigia alguma coragem, pois a diretora era um adversário formidável. Ela me perguntou o que havia ocorrido durante a entrevista, mas eu não pude lhe contar. Minha mente era um espaço em branco e toda a lembrança dessa entrevista havia desaparecido, como quando passamos o apagador sobre a lousa. Tudo o que eu sabia era que, das profundezas de minha mente, provinha um pânico terrível que me obcecava. Não era medo de qualquer coisa ou pessoa, um medo simples, sem objeto definido, mas não há nada mais terrível do que isso. Fiquei na cama com todos os sintomas físicos que experimentamos sob o medo intenso. Boca seca, mãos transpirando, coração palpitante, respiração superficial e acelerada. Meu coração batia tão forte que a cada batida uma maçaneta de bronze caía sobre a armação da cama e chacoalhava. Felizmente para mim, minha amiga viu que algo estava seriamente errado e avisou minha família, que veio me buscar, e eles ficaram naturalmente muito desconfiados. A diretora estava embaraçadíssima, mas ninguém podia provar coisa alguma, de modo que nada foi dito. A minha mente era um espaço vazio. Eu estava completamente assustada e muito exausta, e meu único desejo era ir embora. Eu não me recuperei, contudo, como era de se esperar. A intensidade dos sintomas diminuiu gradualmente, mas eu continuava a me cansar com muita facilidade, como se toda a minha vitalidade tivesse sido drenada. Eu sabia que em algum lugar no fundo da minha mente estava oculta a lembrança de uma terrível experiência, e eu não me atrevia a pensar nela, porque se o fizesse, o choque e o esforço seriam tão severos que minha mente ficaria completamente arrasada. Meu principal consolo era um velho livro escolar de aritmética, e eu costumava passar horas e horas fazendo contas simples para evitar que minha mente se fragmentasse, perguntando o que haviam feito comigo e esgueirando-se em direção à memória. Dessa maneira, eu afastava da lembrança, me afastava, como um cavalo assustado. Por fim, ganhei um pouco de paz, chegando à conclusão de que eu tinha simplesmente um esgotamento por excesso de trabalho, e que todo o estranho ocorrido era fruto de minha imaginação. E, no entanto, restava a sensação de que tudo era real e de que essa sensação não me deixaria descansar. Ela descreve aqui um processo psíquico muito interessante, né? Ela sofreu um bullying, ou um assédio, né, como se diria hoje, por uma pessoa que tinha essa intenção dirigida, de ficar repetindo palavras e minando a autoestima dela enquanto jovem, né? E ela levou muito tempo, né, para, primeiro, discernir o que tinha acontecido, se livrar de qualquer tipo de culpa ou responsabilidade pelo ocorrido e construir ali a sua fortaleza psicológica, né? A John Fortune, ela mistura essa carga que ela traz, que eu mencionei antes, da escola que ela frequentou, com princípios cristãos, né? Então, por exemplo, ao longo do livro, ela escreve assim, olha só que interessante. Aqui está uma fórmula que você pode usar para se acalmar quando estiver excessivamente estressado. Use-a de forma privada. Voltado para o leste, visualize-se de pé e levante a mão direita, dizendo: pelo poder do Cristo dentro de mim, a quem sirvo, faço o sinal da cruz no peito e na testa. Com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Desenhe um círculo de proteção ao seu redor, usando o dedo indicador da mão direita, dizendo: eu me envolvo com o círculo divino de sua proteção, através do qual nenhum desvio poderá ser cometido. Então, qual a solução que ela dá? Uma das soluções que ela dá para ataques psíquicos dessa natureza, né? É você fazer o que toda boa benzedeira do interior do Brasil faria, né? Que é rezar, entendeu? E aí, eu aconselho a leitura, e principalmente a conhecer a história dessa figuraça que é John Fortune, gosto muito dela, né? Ela descreve métodos aqui de ordem prática para que você se proteja. Vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1930, tá? Hoje, você chega na livraria, tem estantes ali que você precisa atropelar, né? De autoajuda e tal, e nessa época tudo isso era novidade, entendeu? Então, portanto, era levado a sério, né? Não era um produto de mercado, nem nada. Então ela fala assim, ó, algumas atitudes práticas que você pode adotar para restaurar o equilíbrio na sua vida. Considere: 1. Romper todas as conexões com supostos autores do ataque, na medida em que isso for exequível. Por exemplo, se você estiver morando com o agressor, nesse caso você deve se separar e se distanciar o máximo que puder e afirmar vigorosamente na sua própria vontade, sem ceder. 2. Manter-se longe das drogas, tudo que turve a sua consciência e a sua autopercepção. 3. Não medite enquanto o episódio continuar. Se você tiver uma crença religiosa, concentre-se nela.
Por exemplo, vá regularmente à Santa Missa, ou qualquer outro ritual que aconteça com regularidade e que lhe faça bem. 4. Mantenha uma dieta saudável, durma bastante, tome ar fresco, faça exercício físico. 5. Encontre algo positivo para fazer, esportes, jardinagem. 6. Alguns conselheiros ou psicoterapeutas têm a mente aberta, o conhecimento e a experiência suficientes para ajudá-lo com seu problema. De qualquer modo, antes de dar esse passo, geralmente é aconselhável fazer um check-up físico completo, que deve sempre ser feito de qualquer maneira. O suposto ataque pode ser uma simples disfunção física, ou seja, consulte seu médico, né? Examine todas as possíveis causas de natureza física, de natureza alimentar, né? Antes de se achar vítima de alguma entidade espiritual ou coisa do tipo. Ela não está dizendo que não existem, né? Ela só está dizendo que pode ser outra coisa muito mais simples, né? Bom, existe aqui a menção à Batalha Mágica da Bretanha, né? Um caso interessantíssimo aqui, em que durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Império Britânico deixou formalmente de existir, mas a Inglaterra continuou, ela literalmente reuniu um grupo para ficar de joelho rezando, até que a Inglaterra tivesse a vitória. Né? Você vai falar assim, mas não foi ela que venceu a batalha, foram os soldados ali no campo de... Tudo bem, mas com certeza ela não atrapalhou. Né? E dá vontade de ficar aqui 1 hora, né? Lendo aqui. Eu vou ler esse trecho da Batalha Mágica da Bretanha. Fala assim: quase uma década depois de escrever este livro, de 1939 até o final da Segunda Guerra Mundial, a aplicação das estratégias de defesa psíquica assumiu uma importância totalmente nova. Por meio dos boletins informativos da sociedade, foi aberto treinamento para aqueles que desejavam participar das meditações diárias para se conectar e apoiar o trabalho do universo. Nosso trabalho é formular e reformular diariamente o vínculo mental entre as influências espirituais e a mente grupal da humanidade. Não podemos fazer melhor do que continuar nosso trabalho de perceber a natureza toda-poderosa da lei espiritual. Embora muitos me incentivassem a usar o conhecimento e poder para fazer ataques pessoais aos líderes da nação alemã, concluí que tal ação seria errada. De acordo com seu seguidor e biógrafo Gareth Knight, biógrafo da John Fortune, a experiência lhe ensinou que nada nem ninguém é totalmente maligno e, portanto, nunca é justificável tentar destruir qualquer pessoa ou coisa por meio de ação direta, mas apenas abrir um canal por meio do qual as forças espirituais sejam aplicadas ao problema. Entre aspas aqui. Nosso trabalho é um trabalho de cura e não deve resultar em ódio. E, bom, aí ela explica, né, todas as possíveis formas de ataque psíquico, de todas as naturezas, e destaca muito o tempo todo também a importância da autoanálise, né, quando não é você que está criando coisas, né, quando você é o seu próprio inimigo. Né. Tem um trecho, estamos aqui no campo da metafísica, da religião, não tem problema, tem um trecho na Bíblia que eu procurei e não consegui achar, desculpe, mas está na minha memória, né, de quando eu fazia estudo bíblico. Acho que está em Provérbios de Salomão, quando ele fala assim que o rei não deve ficar muito preocupado com o que dizem, com o que ele ouve dizer a respeito dele próprio, porque ele e os passarinhos bem sabem que ele também, no silêncio do quarto e diante do espelho, já falou mal dos outros e já praguejou ali muitas vezes. Né? Então, é uma condição da convivência humana, esse tipo de atitude, né? Cabe ter discernimento, autoconhecimento, né? E uma intenção benigna, né? Para estancar esse problema, esse círculo vicioso, né? E para isso precisa vontade, né? Para isso precisa bondade também, né? Como foi bom você de ficar me ouvindo aqui até o final. Muito obrigado por isso, né? Desejo para você e para mim frequências de onda estáveis, né? E boas vibrações na maior parte dos dias da nossa vida. Muito obrigado.